homoafetividade é um tema bastante complicado dentro do mundo religioso conservador evangélico, cristão de modo geral e evangélico, porque respostas categóricas, fechadas, já não dão conta de muita coisa. Falar é assim, não é assim. Minha filha de 5 anos, 1 mês e 20 dias, ela quer saber por que não, não é? Aí, de modo geral, se pega uns 3 textos clássicos ali de Levíticos, pega o texto de Romanos, pega um texto de Apocalipse e tenta justificar assim, olha, não pode. Mas não pode por quê? Porque ela diz que um homem que se deitar com outro homem, que seja retirado da cidade, seja apedrejado até a morte, né? Então, se fosse para te responder assim, bem assim, conforme o que o texto diz? O texto diz, tem um homossexual lá. Então, se é para levar o que está dizendo, a gente tem que tirar da cidade e apedrejar até a morte. Cara, tem alguma coisa estranha, sabe assim? Não, mas por que eles falam sobre isso? Por que esse texto está inserido no mesmo lugar que não pode comer carne de porco, que não pode comer camarão? Tipo, as pessoas tiram isso, né? É o texto fora do contexto que só vira um pretexto. O livro de Romanos também, havia uma cultura grega ali, muito grega, romana, de uma promiscuidade significativa. E o livro do Apocalipse faz uma lista de quem não entra. E a mesma palavra, a mesma lista que diz que homossexual não entra, ou os que dormem, a expressão grega é unikoitai, que tem um coito, ou seja, né, que não tem a vagina, mas um outro pênis que se relaciona. Está no mesmo lugar que os mentirosos, os adúlteros e tantos outros. Então, a lista que coloca um tipo de situação também coloca outro tipo, mas não é que a homoafetividade seja simplesmente um pecado. Havia uma situação ali extremamente delicada, complicada para aquelas comunidades. Então, o que foi feito hoje, né? As comunidades evangélicas pegaram as narrativas mais homogêneas, né, mais arbitrárias. Eu não te perguntei se você é hétero, né? Mas eu tenho que saber se o outro é homo. Sabe assim? Eu acho que não compete à igreja dizer com quem você deve ou não deve dormir. Lacan fala muito sobre Jacques Lacan, sobre o controle do desejo do outro. Então, muitas pessoas que têm dificuldade com a homoafetividade é porque não sabem gozar, ou gozam pouco, ou têm dificuldade em saber que um outro pode estar gozando mais do que ela, né? A igreja que eu participo, uma igreja cristã, ela ainda é tradicional, protestante. Ela, aqui no Brasil, ela ainda tem um viés mais conservador, né? Diferente do nosso movimento na Alemanha, parte dos Estados Unidos, parte da Europa. Parte da Europa já está bem diversificado mesmo, né? Bem progressista, não liberal, progressista nesse sentido. Acho que o papel da igreja não é só incluir, né? Mas seria uma política, uma ação de afirmar a vida, né, acima de qualquer coisa, né? De modo geral, as pessoas elas são discriminadas, elas são rotuladas, elas são segregadas, elas são humilhadas em público, elas ganham apelidos dos piores possíveis, né? O cristianismo ele tem feito um esforço tremendo para não ser cristão, né? Isso tem sido a grande gasolina do cristianismo, né? E de modo geral a gente nota que dentro das comunidades existem pessoas homossexuais e que se sentem culpadas por serem o que são. E assim, elas não escolheram, né?
Elas não escolheram... se fosse uma questão simplesmente de... Você escolheu vídeo preto hoje e calça cinza. Você poderia ter escolhido uma calça bege e uma camisa, sei lá... Eu sou péssimo com essas coisas. Mas enfim, uma outra cor. Não é uma questão de escolha. É uma questão de... Uma condição existencial. Né? Você é o que você é. Então sou eu, né? E em vez da religião contribuir com esse processo de autoconhecimento, de ligação, o movimento cristão e assim, se a gente observar outros movimentos dentro da sua espiritualidade, eu não conheço ninguém assim dentro da sua espiritualidade, da Letícia, alguém que tenha algum tratado contra a homoafetividade. Eu não conheço. Dentro das matrizes afro também eu não conheço ninguém que tenha um tratado, mas eu conheço tratados contra a homoafetividade dentro do mundo evangélico, cristão, católico. Olha que perda de tempo, né? Talvez o papel da igreja tenha que ser, antes de falar do inferno, é mostrar que um céu é possível, né? Esse espírito medieval de que as pessoas têm que ter medo do inferno para se aproximarem de Deus tem que ser substituído que há um um autor cristão muito, muito criticado dos Estados Unidos, chamado Rob Bell. Um texto dele muito bonito, chamado O Amor Vencerá. Foi muito criticado. Por quê? No final, o amor vence. E dizer que o amor vence é esvaziar o inferno, porque já não é um manual de procedimento, né? É o amor, assim. E eu tenho convivido com bastante pessoas do movimento LGBTQI+. Tenho estudado muito por causa... Eu sou pai de menina, né? Pai separado de menina. E, cara, eu tenho que estudar sobre isso, porque minha filha, ela nasceu... Nesse mundo e... nasceu no menos 10, assim, né? Ela vai ter que afirmar sempre mais, né? Minha filha é muito bonita, e nessa sociedade em que a beleza é ditadura, ela, dependendo do lugar que ela chegar, é porque ela ficou com alguém, é porque ela... com alguém. Então, minha filha só tem 5 anos, 1 mês e 20 dias. Então, é um desafio imenso que ela vai ter pela frente. Então, eu tenho estudado muito sobre isso. Isso tem me incomodado significativamente. E eu percebo que pessoas LGBTQI+, eles já entenderam o que é, por exemplo, o princípio da cumplicidade entre os seus parceiros, da fidelidade entre os seus parceiros, do companheirismo entre os seus parceiros. Coisas que os heterossexuais ainda não pegaram, né? Exatamente. Então, eu acho que muitos do movimento LGBTQI+, têm a ensinar nesses encontros de família, aí, encontros de casais, encontros outros, do respeito da liberdade do outro, sabe? Assim, do limite do outro, de não ter uma concorrência financeira. Porque imagina, Letícia, você e eu, nós nos assumimos, Letícia. Só que você ganha 27.842, eu só ganho o salário mínimo, eu sou professor de Estado. Como é que eu, sendo hétero, top, vou lidar com isso, né? Então, e já é um problema resolvido para esse grupo, sabe? Por quê? Porque não é um problema, cara. Então, acho que a igreja deveria se colocar no seu lugar, que é de apontar o céu, né, assim, e não fazer do inferno a sua grande sacada, porque circulou, eu não consegui pegar, né, depois se você tiver, manda pra mim. Uma lista, circulou na internet uma lista aí de pecados, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode tudo, né? Então, tinha um monte de coisa. Eu falei, caraca, eu que sempre fui muito certinho, sempre fui da igreja, assim, né? As coisas mais malucas. Eu nunca fiz uma coisa muito maluca. Nunca fiquei de porre. Nunca, né? Não sou tatuado, assim, então eu não tô salvo nesse sentido, né? Mas por que eu não fiz? Porque eu tinha medo do inferno, sei lá, porque eu ia ter culpa. Então, acho que... Aí uma outra... Né, para fechar isso assim, a culpa ela é um grande problema porque ela vai reprimindo vontades e desejos. Impede autoconhecimento, o conhecimento de si, que é uma máxima socrática, cara. Um maluco que morreu, né, teve sentença de morte, chamado Sócrates. A pena de morte dele foi porque ele seduzia jovens e falava contra... tipo um ateísmo naquele período. Ele foi culpado por ensinar o conhecimento de si.
Tipo, a coisa mais importante que você tem que conhecer, você mesmo. Né? E acho que as pessoas do movimento LGBTQI+, elas sofrem muito, sobretudo por não encontrar comunidades cristãs que saibam acolher incondicionalmente, né? Tem algumas comunidades que dizem, não, você pode até frequentar aqui, voltando à sua pergunta, né? Mas você não pode fazer nada. Pô, você é um músico. Não, você não pode tocar, porque você está em pecado. Você não pode, eu sou um hiper cara do marketing, né? Manja essa coisa. Não, você não pode, porque você está em pecado. Percebe? Ela fica excluída, né? Exatamente. Tudo bem participar, porque vai que você se converte e deixa, né, essa sua vida promissa. Cara, e eu acho que não deveria ser esse o foco, né? A vida deveria ser tratada de uma outra maneira. A experiência do gozo alheio não deveria ser um problema seu. Sabe assim, a gente está muito preocupado por onde e como os outros vivem a vida, né? E cara, é a vida da outra pessoa, né? Sim. Não me compete, né? Acho que o cristianismo, ele deveria aprender. Tem um cara chamado Jesus, muito presente lá. Cara, ele andava com gente da pior espécie, né? Quando ele escolheu os 12, ele escolheu as pessoas das piores, pessoas que você não escolheria para te ajudar nesse projeto. Ele escolheu, né? Escolheu inclusive um que tinha grande chance e que no final traiu por causa de dinheiro, né? Escolheu, né? Então, os critérios dele eram muito diferentes dos nossos, né? Porque o acolhimento está para além das identificações, né? De como eu identifico o outro. Me perguntam, você é homossexual? Não. Não sou mulher também, assim, né? Mas eu acho que é uma causa que Cristo pegaria, seria uma causa, né? Eu acho que seria uma causa dele, sabia? Acho. Eu acho que seria uma causa. Esse anel aqui é anel de Tucum. É muito presente na teologia da libertação, assim. Ainda que eu não seja um adepto, né, da teologia da libertação em sua plenitude, mas me lembra sempre de uma coisa, né, do meu compromisso com os perseguidos, os marginalizados, os mortos, né? Então esse anel me faz lembrar que essa é a minha causa, né? Porque eu não sofro isso, né? Mas eu posso de alguma maneira contribuir para um mundo menos pior, né? Sim.